Bem, se você já assistiu alguma série, filme ou coisa parecida, já deve ter percebido que um certo conceito muitas das vezes se repete. Muitas das vezes o herói da história, sendo tomado por um desejo de vingança ou raiva interior, perdendo totalmente o controle de si, às vezes até mesmo machucando alguns de seus amigos ou aliados, tal como Homem-Aranha com o simbionte, Dark Sonic ou até mesmo Bob Esponja. Escuta aqui, seu caranguejo filho da puta arrombado, leproso, cadeirante preto. Bem, mas o que realmente importa é que normalmente esses arcos de descontrole dos personagens são muitas das vezes criados para criar uma camada maior no personagem, dando a nós uma visão mais humana daquele personagem do que somente como um herói. Mas muitas das vezes essas formas que o descontrole é colocado acaba ficando muito marcado na história do personagem e sempre acabam voltando, assim como a própria simbionte do Homem-Aranha. E um desses casos sendo o protagonista do vídeo de hoje, Fleetway Super Sonic. Bem, o Fleetway ele foi criado bem antes do que você pode pensar, tendo sua aparição em uma série de HQs bem antiga da SEGA, chamada Sonic the Comics, mais especificamente no volume 7, lançado na época de 1992. E também vale falar que o nome dele na verdade nunca foi Fleetway, ele recebeu esse nome porque a editora da época desses quadrinhos da SEGA se chamava Fleetway, então ele foi marcado como Fleetway Super Sonic. Tipo como quando diferenciamos o Sonic da Toei, Sonic da Art Comics e da IDW. Bem, originalmente nesse mundo o Sonic era só um ouriço marrom comum, e o Eggman era só um cientista comum que na verdade queria fazer o bem com o poder das esmeraldas, que tinha construído uma máquina que usava das energias das esmeraldas do caos, mas que também precisava de uma outra energia, que foi a que ele encontrou no Sonic com a velocidade dele. E o Sonic acaba ajudando o Eggman com essa máquina, mas a máquina acaba explodindo, o que deixa por algum motivo os pelos do Sonic azul, que o Eggman dá de presente para ele os tênis vermelhos que ele usa até hoje. E com o tempo um outro acidente de laboratório acaba deixando o Eggman como ele é nos jogos. Uma origem que definitivamente é bem estranha, mas ok, né? E bem, mais um tempo se passa e o Eggman acaba começando os eventos de Sonic 1. E o Sonic, querendo acabar com os planos do Eggman, acaba usando as esmeraldas, mas que infelizmente estavam estáveis pela falta da sétima. E quando ele se transforma, quem toma controle é o Fleetway, com o Sonic já estando sem controle e totalmente a controle do Fleetway, o que com o tempo acaba resultando nessa dupla personalidade. Enquanto Sonic é um herói de bom coração e um símbolo de esperança muitas das vezes, o Fleetway é totalmente o oposto, sendo sádico, destrutivo e tendo o único objetivo de criar o caos. E com toda certeza, se a SEGA não fosse tão medrosa com seus personagens, ele com certeza seria um assassino. Às vezes nem tão medrosa assim, né? E na primeira aparição de Fleetway, ele acaba falando algumas piadas sobre assassinatos, drogas, coisa saudável. Mas como a energia que Sonic tinha absorvido não era o suficiente, ele acaba desmaiando e perdendo a forma. E quando acorda, ele tá meio desnorteado, sem saber o que tinha feito quando estava como Fleetway. E ele encontra Tails se afogando ao lado do rio. Sem saber o que tinha acontecido, ele ajuda. Que é curioso, sendo que aí na teoria era para ser o começo de Sonic 2. E depois de um tempo, Sonic e Tails estão sobrevoando a fase Oceano de Petróleo e decidem ficar por lá um tempo. Mas enquanto eles estão lá, Sonic acaba sendo queimado e desmaia por causa de um Badnik. E Fleetway toma o controle, destruindo Badnik e tentando matar Flick. Mas Tails de algum jeito consegue incapacitá-lo. Mas estava ficando nítido que quanto mais Sonic se transformava em Super, mais parte da energia negativa ia para Fleetway. E quanto mais isso acontecia, mais forte e por mais tempo ele tomava o controle. E bem, aqui chegamos na provável aparição mais memorável dele, sendo que ela foi usada várias e várias vezes, principalmente em mods de Friday Night Funkin'. Sonic, enquanto estava em forma normal, acaba caindo em um poço onde nelas estavam as esmeraldas do caos, estando em harmonia com a esmeralda mestra. Com toda aquela energia armazenada nas esmeraldas, o Fleetway acaba voltando, agora sem nenhum limite ou limitação das esmeraldas. E bem, quando ele aparece, ele tem o único e principal objetivo de assassinar os amigos do Sonic. Mas bem, um grupo chamado Guerreiros da Liberdade já tinha um plano de como acabar com o Fleetway Sonic e com a energia negativa que estava dentro do Sonic. Bem, o Fleetway ele é separado do Sonic, agora tendo sua forma física própria.
ainda de certa forma ligado ao Sonic, mas ao mesmo tempo separado. O Fleetway é levado a um tipo de Special Stage onde ele é selado em um monitor, sendo colocado em um cometa e indo para bem longe da Terra, o que não funciona porque com o tempo a raiva que ele foi acumulando acaba explodindo o monitor, o que cria uma energia tão forte que até as próprias máquinas do Eggman acabam quebrando. Bem, e é aqui onde eu pelo menos começo a acreditar que o Fleetway perde um pouco da sua essência. Porque voltando à Terra agora sem memórias e sem aquele caos dentro dele, sendo sempre assombrado pelaquela mesma versão antiga dele, ele vai lentamente morrendo, pois uma criatura unicamente feita do caos, quando esse mesmo caos se esgota, ela é reduzida ao nada. E como última chance de não morrer, ele se infiltra na batalha contra o Perfect Chaos, se jogando dentro do Chaos, absorvendo todo o caos dele e voltando àquele estado psicótico dele, mas com Sonic absorvendo o Fleetway de volta e entrando em harmonia com seu lado caótico, dando um fim definitivo do Fleetway. Bem, até hoje o Fleetway nunca mais foi visto de forma oficial na franquia, tendo até sido de certa forma substituído pelo Dark Sonic no Sonic X. Mas enfim, talvez um dia ainda veremos o Fleetway voltando, ou talvez ele continue no limbo junto com várias outras transformações esquecidas do Sonic. Só o tempo dirá. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve, deixa o like que me ajuda a trazer mais conteúdos desse no futuro. Até a próxima e falou. Eu tô com fome, eu quero meu dinheiro. Pague bem, que pague seguro. Eu tô com fome, quero meu dinheiro. Eu tô